A paz, meus amados, tudo bem? Vamos para a Bíblia mais uma vez, mais um dia. Você já parou para pensar como Deus trata alguém na sua intimidade? Hoje nós vamos falar do servo Davi. Davi, conhecido como aquele a qual Deus ama, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai relatar que Jessé, ele tem alguns filhos fortes, filhos bonitos, segundo a Bíblia retrata. Só que ele tem um filho que ele não entra em cena até que Deus decide que ele entre. A Bíblia vai relatar que uma guerra se estoura entre Israel e o povo filisteu. E o povo filisteu, ele está amedrontando Israel com o seu exército, mas mais do que o seu exército, com um homem considerado gigante, considerado um homem forte, de alta estatura, ou seja, de um tamanho que não é comum você enxergar, que não é comum você ver. Esse homem está amedrontando a nação de Israel com a sua força, com o seu tamanho, com o seu armamento, a ponto do próprio rei recuar, do povo de Israel, do exército de Israel começar a recuar diante da afronta e do medo desse homem, esse homem chamado de Golias. A Bíblia vai relatar que existia na casa de Jessé, Jessé tinha um filho chamado Davi, e Davi ele apacentava as ovelhas do seu pai. E neste momento Davi vai entrar em cena como a forma de um menino que vai suprir a necessidade alimentícia, a necessidade de comida do exército. Ele vai levar pão e queijo para o exército comer, para os seus irmãos. E Davi chegando lá, ele vai ver que o povo está recuando, que o povo está acuado diante do medo que o adversário ele está causando sobre eles. Davi, vendo isso, ele vai ter curiosidade de perguntar o que está acontecendo dentro daquele ambiente. E aí os irmãos, algumas pessoas ali falam para ele: olha, existe um homem chamado Golias que ele está nos amedrontando. Não tem ninguém que tenha coragem de poder enfrentar este homem. Davi, na sua pequenez, ele vai falar assim: mas quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi, ele imediatamente, uma coragem que ele não vê no exército, este garoto tem. E a pergunta é: o que levou esse garoto até esta coragem? Como é que Deus tratou a fé e a coragem desse jovem a não se amedrontar, a não se acuar num canto isolado sobre uma adversidade, sobre um obstáculo? Isso é para você que está ouvindo esta mensagem, que está acuado, que está acovardado, que está recuando diante de algum obstáculo que você viu que era grande em tamanho e que era grande em afronta da vida. Quantas vezes a vida não te afronta? Quantas vezes não aparecem obstáculos tão grandes que você olha e fala assim: eu não consigo, e você se acoa num canto, amedrontado, com pouca fé. E a pergunta é: o que levou este jovem chamado Davi, como ele foi tratado? Como é que um menino tem mais coragem do que os generais do exército de Israel? Este menino vai dizer assim: deixa que eu lutarei com ele. Imediatamente os seus irmãos eles começam a zombar de Davi, pelo fato de Davi ser uma criança, ser um menino cheio de coragem, um menino cheio de fé. E não se escandalize quando você tiver coragem e fé para lutar batalhas grandes que outros não conseguem lutar. Aqui Davi vai entrar em cena. Por quê? Porque Deus vai preparar uma situação de gigante. O gigante só aparece muitas vezes para Deus colocar você em cena.
Por quê? Porque Deus não vai te colocar em cena sem antes ter te preparado. Mas o gigante muitas vezes só aparece para colocar você em cena, porque você vai fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. Você vai enfrentar situações que outras pessoas não conseguem enfrentar. A sua maneira de ver algumas coisas é diferente de outras pessoas verem as coisas. Muitas vezes Deus está ampliando a sua visão, que a sua visão alcance um pouco mais à frente do que aqueles que estão olhando agora essa situação. E a Bíblia vai dizer assim que Davi vai olhar para os seus irmãos e vai dizer assim: olha, eu enfrentei um urso e eu enfrentei um leão. Aqui Davi vai revelar aos irmãos o segredo. Davi vai revelar que Deus preparou ele onde ninguém estava vendo. Que Deus preparou ele onde não tinha publicidade. Que Deus preparou ele onde todos não achariam que ele poderia fazer nada. Enquanto isso, Deus estava preparando Davi, apacentando as ovelhas de seu pai. E Deus permitiu o leão e Deus permitiu o urso. E ninguém estava ali para ver ele enfrentar um leão. Tem lutas e batalhas que ninguém vai ver você lutar. As suas maiores batalhas e as suas maiores lutas acontecem em lugares que ninguém consegue te ver. E você muitas vezes está preocupado quem está te vendo, quem está te notando. Não importa quem está te vendo. Não importa que nesse momento você não tenha publicidade. Deus não quer publicidade, Deus quer de você secreto. Porque é neste lugar secreto que Deus está tratando você. Que Deus está te preparando para alguma situação que vai acontecer lá na frente. Você ainda não sabe, mas Deus neste momento, nessa noite, está te preparando para algo que você ainda não sabe que vai acontecer. Deus está te dando estrutura. Deus está te dando coragem. Deus está te dando fé. Deus está te dando visão para que você olhe para um leão e diga assim: eu vou em nome do Senhor. Para que quando o urso venha querer te devorar, você fala: eu enfrentarei este urso. Aqui Davi vai revelar aos irmãos, e Davi vai revelar ao rei de Israel, e Davi vai revelar a todo o público de Israel, ao exército, aos guerreiros, que ele foi preparado de uma maneira diferente. Ele não foi preparado com armas de guerra, mas ele foi preparado com armas espirituais. Deus está te preparando em lugares e ambientes que ninguém consegue te ver. Você não está passando desapercebido aos olhos de Deus. Talvez você está preocupado muito com publicidade. Esta é a geração da publicidade, a geração da visualização, a geração da curtida, que se você não for notado, parece que Deus não está na sua vida. Mentira de Satanás. Deus sempre preparou grandes homens, grandes mulheres de Deus no secreto. Essa geração, muitos profetas estão caindo porque estão buscando publicidade, mas eles estão esquecendo que estrutura de profeta, que estrutura de profetisa, ela só é ganhada dentro do deserto ou dentro de lugares que ninguém vê lutar. As suas maiores crises vão acontecer em ambientes que ninguém pode lutar. Deus está te preparando. Deus está forjando. Porque um obstáculo pode aparecer para você não se acovardar. Ou seja, só você vai poder resolver a situação. Tem situações que Deus te prepara onde só você vai ter a coragem necessária para poder enfrentar. É por isso que não se escandalize se muitos da sua casa, se muitos da congregação que você está, se acovardarem e voltarem para trás. Por quê? Porque eles estão com medo do que eles estão vendo. Só que você foi preparado não pelo que você está vendo, você foi preparado pela fé no secreto e onde ninguém estava vendo. A maneira que Deus trata alguém onde ninguém vê é diferente. Porque Deus não trata o físico por fora, Deus trata a alma por dentro. Deus está tratando a sua alma. Deus está tratando o seu coração. Davi tinha algo que os irmãos não tinham. Davi não era fisicamente forte por fora. Davi era espiritualmente forte por dentro. Davi por dentro enfrentava leões. Davi por dentro enfrentava gigantes. Davi por dentro enfrentava ursos. E ele vai revelar aos irmãos: eu enfrentei um urso onde ninguém estava vendo. E detalhe é que Davi vai falar isso para os irmãos. Ou seja, foi um tapa na cara dos irmãos. Olha, tentaram me matar e vocês nem viram.
O urso tentou me devorar e vocês, por ser meus irmãos, não estavam lá para me defender. Vocês nem viram o que aconteceram. Não significa que Deus não está te observando. Muitas vezes Deus não permite que pessoas se aproximem de você, porque Deus precisa tratar. Deus precisa te dar estrutura. Deus precisa te dar visão para enfrentar um obstáculo que só você vai ter o poder e a força para enfrentar. Davi agora vai enfrentar o gigante Golias. O gigante, ele começa a afrontar por palavras. Primeira afronta que o diabo começa, ele começa a lançar por palavras. Você não pode, você não consegue, você é pequeno, você é menino. Quantas vezes você já não ouviu isso? Você não pode, você não consegue, você não tem estrutura e nem parou para observar o que você viveu. São pessoas que caem de paraquedas na sua vida, mas não sabem que você já tem bagagem. Não sabem que você já viveu lutas que eles nunca sobreviveriam a essas lutas. A palavra diz que Golias começou a afrontar com palavras e depois ele começou a segunda afronta. Ele afrontou com o tamanho dele. A terceira afronta, ele afrontou com a lança, com a armadura, com a espada, mostrando toda aquela força, aquele armamento para constranger Davi a acuar. Só que a Bíblia diz que Davi não recuou. E aí tem pessoas que vão tentar ajudar. A palavra diz que o rei Saul, ele pediu para Davi colocar a armadura dele. Só que quando Davi foi colocar a armadura do rei Saul, a armadura pesou. Quando Davi foi empunhar a espada do rei, ele não tinha força para empunhar a espada do rei. Não pegue ferramentas para batalhas dos seus irmãos. Deus é quem capacita você com as ferramentas que Ele quer te dar. Muitos profetas muitas vezes erram dessa geração porque eles querem imitar outras pessoas. Deus não quer que você imite ninguém. Deus te deu identidade. Mas a armadura dele é mais bonita. Mas a armadura dele, ele tem força para usar, mas você não tem. Você tem outras ferramentas que Deus te deu. Não menospreze as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Olhe hoje. Se a ferramenta é oração, ore. Se a ferramenta é pregação, pregue. Se a ferramenta é adoração, adore. Se a ferramenta é louvor, louve. Se a ferramenta é administrativa, administre. Se a ferramenta é ser pai, seja pai. Se a ferramenta é ser mãe, seja mãe. Se a ferramenta é sabedoria, use a sua sabedoria. Mas use aquilo que Deus te capacitou para vencer este gigante. Não queira imitar ninguém, não queira ser ninguém. Deus te deu identidade para poder lutar as suas lutas. E a armadura pesou. E Davi teve que tirar a armadura para se sentir leve. Davi pegou a sua funda. Ele lançou as suas pedras. E a pedra acertou o gigante. Como vocês conhecem a história, o gigante caiu. Mas o primeiro passo Davi deu. Você precisa dar o primeiro passo para que Deus possa acertar a pedra. Você precisa dar o primeiro passo para que as afrontas de Satanás possam cair. Dê o primeiro passo no dia de hoje. Talvez hoje você está recuando, continue em frente. Talvez você está tentando imitar alguém, não imite ninguém, seja você. Deus não te chamou para ser fulano nem Beltrano. Deus te chamou para ser você. E Ele te chamou pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece na sua solidão. Ele te conhece muitas vezes a sua própria casa. Muitas vezes não admira você. Ele te conhece que às vezes você não tem amigos. Que às vezes você tem que conversar com as ovelhas. Deus está te capacitando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilha, curta esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas. Deus te abençoe e vamos para a Bíblia. Amém, amados? Deus te abençoe.